Fala pessoal, boa noite, eu sou o Deco Rossi, eu sou fundador do Wine Club, estou muito feliz de estar aqui com vocês para dar 4 dicas muito bacanas e muito importantes, práticas, para vocês poderem comprar vinho sem erro ou errar o mínimo possível e ficar mais seguro na hora de escolher um vinho e tomar aquele vinho que você gosta. Esse conteúdo, apesar dele estar gravado, ele vai ficar aqui por muito pouco tempo, então aproveitem, fiquem até o final, porque no final eu vou revelar uma coisa bem bacana, que há muito tempo me pedem e eu resolvi fazer de uma vez por todas. Então, primeiro, gente, eu queria contar para vocês quem é o Deco. Quem é o Deco Rossi, que hoje trabalha no mundo do vinho, mas que nem sempre foi assim. Bom, eu comecei trabalhando com publicidade, eu sou formado em propaganda e publicidade. Trabalhei 15 anos em grandes agências do Brasil, multinacionais, em agências renomadas, agências que tinham contas muito bacanas, muito grandes. Sempre fui muito feliz nessas agências e sempre tive uma paixão, que era o vinho. E essa paixão ela foi aumentando cada vez mais a ponto de eu começar em algumas degustações que eu era convidado ou que eu pagava mesmo. E aí, depois dessas degustações, eu sempre gostei de escrever muito. Então eu escrevi um texto sobre aquela degustação, mas um texto divertido, sem nenhuma pretensão técnica, até porque eu nunca tinha feito nenhum curso, né? E comecei a fazer esses textos e mandar para os meus amigos que curtiam vinhos, todos eles adoravam, falavam, pô, Deco, quando você tiver algum outro texto, manda. E assim eu comecei a escrever sobre vinho, até que um dia eu estava trabalhando, estava no meio do meu dia lá na agência, e uma pessoa que manjava muito de internet na época, isso estou falando de 11 anos atrás, 12 anos atrás, ela falou, Deco, por que você não faz um blog? Então, eu falei, fazer um blog, sabe, não tenho paciência, não sou blogueiro, na época nem tinha, né, esse... Então, gente, naquela época tinham poucos blogs de vinho, eles estavam avançando rapidamente em números, né, só que aí eu voltei e falei, pô, o que eu vou ser? Vou ser um blogueiro? Né? Como é que vai ganhar o dinheiro? Eu falei, não, eu vou passar para frente tudo que eu gosto, tudo que eu acredito, toda a minha paixão. Então eu quero dar aula, eu quero dar palestra, eu quero conduzir degustações, eu quero ajudar as pessoas a comprarem vinho, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu quero ajudar as pessoas a terem uma experiência melhor com o vinho. Então eu decidi que eu ia tomar esse caminho. Só que o blog ainda era a forma de eu aparecer para o mundo, né? Mas naquela época, os blogueiros de vinho, salvo algumas exceções, e que até hoje estão nesse mercado, os outros, com o tempo, foram sendo eliminados por conta disso, eles não tinham uma boa fama, porque como as importadoras, os produtores, as assessorias de imprensa mandavam muitas garrafas de vinho para esses blogueiros provarem, mandavam para mim, muita gente acabava se aproveitando e pedindo mais garrafas. Não, eu preciso de garrafa aqui, garrafa ali, e na verdade não era para avaliar, não era para postar nem nada disso, era para consumo próprio. Então foi uma época que os blogueiros, salvo algumas exceções, eram muito mal vistos, porque eles pediam muitas garrafas, eles não tinham um trabalho sério, né? Então não era uma tarefa fácil. E aí eu resolvi, mesmo assim, seguir em frente, continuar e falar, eu vou fazer um trabalho sério, vou continuar dessa forma com que eu faço, não vou ficar pedindo garrafa, nunca pedi vinho, isso eu me orgulho, né? Então eu fui e voltei para criar o iNet, para criar a minha consultoria, com todas as dificuldades. E aí quando você começa um negócio novo, você tem custos altos, você não tem o salário fixo todo mês que pinga na tua conta, que te deixa tranquilo, então traz muita insegurança, muita ansiedade, muita angústia. Você tem que ter um fluxo de caixa muito bem elaborado. Então a vida do empreendedor, principalmente no Brasil, não é das mais fáceis, né? Mas mesmo assim eu tive resiliência. Eu não tinha um histórico de família de empreendedores, né? Eu nunca me imaginei empreendendo exatamente por causa disso, porque eu não tinha
muito esse histórico ou em quem me espelhar, que teve um case de sucesso, que durou por muito tempo, nada disso. E eu tive essa resiliência e fui embora. Fui embora, apesar de todas as dificuldades, muita gente olhando torto e falando, putz, ele é meio louco, né? Deixou a propaganda onde o cara estava com uma carreira bem estabelecida, era diretor de atendimento para trabalhar com vinho, o que ele vai fazer, como ele vai ganhar o dinheiro dele, será que vai dar? Então, você passa pela desconfiança de muita gente, você passa pela sua própria desconfiança e que são momentos que te fazem repensar aquilo que você fez. Putz, será que eu volto para a agência? Será que eu não volto? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então gera muita insegurança, né? Mas mesmo assim, eu resolvi ir em frente, comecei a fazer meus primeiros cursos foram lotados, eu falei, acho que eu fiz a escolha certa. Logo no primeiro mês já tinham 3 turmas lotadas, então acabava à noite trabalhando muito e ficava feliz, mesmo trabalhando à noite. Então, ganhando um bom dinheiro, que eu não esperava ganhar logo no primeiro mês. Falei, putz, vai ser sempre assim, eu tô feito, né? Vou ficar milionário. E aí fiz o meu primeiro jantar harmonizado, organizei o primeiro jantar harmonizado num restaurante, foi lotado. Falei, é isso, é isso. Até que no meu segundo jantar harmonizado, eu marquei data, fiz um menu, estipulei preço, comecei a convidar as pessoas e não teve demanda. E aí tinham 2 confirmações, 3 confirmações. E eu precisava de pelo menos 20. E eu tive que cancelar o jantar. Nesse dia, o meu mundo caiu. Nesse dia, eu me questionei tudo de novo. E pensei, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Acho que eu fiz besteira. Vou voltar para a agência, vou largar tudo e pegar e continuar com o vinho como um hobby. E foi um dos dias mais difíceis que eu tive nesse meu começo de carreira, no vinho. Então, lembro que eu chorei bastante, tive muita dúvida do que fazer, se eu levava para frente ou não, mas eu resolvi levar porque eu ouvia todos os elogios, todos os comentários, os incentivos de quem estava do meu lado, ou de quem me conhecia por causa disso, falava, Deco, vai em frente, Deco, você tem um jeito de falar, um jeito de ensinar de vinho muito bacana, que poucas pessoas têm, você leva o vinho para as pessoas de uma forma simples, mas com conteúdo. Então eu resolvi continuar, lutar contra tudo isso, que não é uma coisa fácil, e tive resiliência para tocar em frente e não me deixar abater. Hoje em dia, gente, eu tenho minha consultoria já há 11 anos, tenho meu clube de vinhos há 11 anos, o meu clube de vinho há 9 anos, 9 anos e pouco. Hoje em dia eu faço o papel de relações públicas para a Wines of Argentina há 9 anos, uma instituição que acreditou em mim e hoje, 9 anos depois, eu sou muito grato a eles. Muito também pelo trabalho que eu fiz e esse trabalho só foi melhorando com o tempo. Hoje eu sou embaixador de 2 vinícolas, a vinícola argentina Alto Las Hormigas e a vinícola chilena Oldfield. Eu tenho uma base de clientes muito boa, tenho uma demanda, graças a Deus, uma demanda muito boa de cursos que me pedem, às vezes eu acabo não tendo tempo. Tenho meu Instagram que eu uso muito e muitos de vocês vieram de lá e sabem o quanto eu gosto de estar lá, de contar minha vida, de falar dos vinhos que eu bebo, de contar minhas experiências, viagens e tudo mais. Então, hoje, 11 anos depois, eu não me arrependo nem um pouco de tudo que eu fiz. Apesar das dificuldades que eu tive no começo, das inseguranças, das incertezas, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que eu consegui. E a tendência é sempre melhorar, e assim eu espero, trabalhando muito, quando você é dono do seu próprio negócio, você acaba trabalhando muito mais, então o pessoal fala, você trabalha de casa, tal, sim, eu trabalho de casa, e por isso muitas vezes eu não tenho horário para trabalhar, né? No final de semana, à noite, e se eu não trabalhar, se eu não me mexer, não vai entrar o dinheiro na minha conta, né? Então, é preciso muita cabeça, muita calma
e muito, muito suor para poder prosperar no negócio próprio. E num mercado como o mercado de vinho, que é um mercado que muita gente no começo entrou como hobby, acabou ficando, então um mercado que ainda tem um pouco de falta de profissionalismo, de fazer a coisa com planejamento, de fazer uma coisa bem feita, né? Corporativamente falando. Então é um mercado ainda imaturo no Brasil, é um mercado novo, que muita gente está entrando, muita gente está apostando, muita gente começou como hobby, hoje está como profissional. Nem todo mundo tem estudo para isso, mas tem experiência, então o estudo ele é muito importante. Eu nunca deixei de estudar. Hoje em dia eu estou para terminar o 4º nível do W7 que eu comecei lá atrás, que é o 4º e último nível, que é uma certificação que poucos brasileiros conseguiram, e graças a Deus eu estou nesse caminho, finalizando esse curso, e alguns dos que conseguiram são hoje muito, muito amigos meus, muito competentes, e eu espero seguir os passos deles. Então, hoje em dia, eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí, né? Então, gente, essa é a história do Deco Rossi do vinho, publicitário que largou tudo, que foi trabalhar com vinho, que superou todas as dificuldades, as inseguranças, as incertezas, e há 11 anos tem muito orgulho daquilo que construiu, e por isso hoje está aqui batendo um papo com vocês para contar um pouquinho dessa história e para dar as tais 4 dicas que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Agora que vocês já conhecem o Deco e ficaram até aqui, vem a parte que muitos de vocês estão interessados, que são as 4 dicas que eu vou dar. Então eu peço que vocês fiquem até o final, porque além das 4 dicas eu vou ter uma novidade para contar para vocês. E eu espero que essas 4 dicas tragam mais segurança para vocês comprarem os vinhos de vocês. Espero que essas 4 dicas ajudem a vocês a conhecerem melhor o gosto de vocês, a saber o que comprar numa loja, num e-commerce, num restaurante. Mas lembrem de ficar até o final, porque tem uma novidade que só quem está aqui vai poder saber. Então vamos lá, gente. A primeira dica é uma dica essencial e muito, muito importante. O que é um bom vinho? Vamos começar por aí. O pessoal fala, esse aqui é um bom vinho, esse aqui é um ótimo vinho, esse vinho não é legal. Qual é o conceito de um bom vinho, né? Então, quando alguém comenta sobre o que é um bom vinho, a pessoa está falando do gosto pessoal dela. E isso é o mais importante. Não é porque o outro falou que o vinho é bom, não é porque um crítico deu 95 pontos, não é porque a revista deu 94 pontos que o vinho é bom. Isso é muito pessoal. Isso é uma coisa que vocês têm que dizer. É uma coisa que vai do gosto pessoal de cada um. Então, a concepção de vinho bom não pode ser baseada nos outros. Vocês querem se basear, até por segurança, numa pontuação, ou querem consultar uma pontuação para ver como é que foi esse vinho avaliado pela crítica? Acho legal, mas não para tomar isso como ponto de decisão, tá? O ponto de decisão nesse caso tem que ser o seu gosto pessoal, e vocês só vão conseguir saber se o vinho é bom ou não tomando ele. Então eu costumo dizer que você precisa de litragem, você precisa conhecer o vinho e prestar atenção naquele vinho que você está tomando, né? Prestar atenção se você gosta ou se você não gosta, e por que que você gosta e por que que você não gosta. Mas como é que você vai conseguir ter essa noção se o vinho, por que que o vinho te agrada, por que que o vinho não te agrada? Porque muita gente fala, eu não gostei desse vinho porque ele é muito forte. O que é um vinho forte? Um vinho forte é um vinho com muito tanino? Um vinho forte é um vinho encorpado? É um vinho com muita acidez? Então tem várias coisas que podem influenciar nisso. Então, o importante é vocês conhecerem o gosto de vocês e tentarem fatiar um pouco a boca de vocês. Fatiando a boca de vocês, vocês vão entender melhor o paladar, né? Então, por exemplo, vocês vão prestar atenção em algumas coisas básicas. A acidez de um vinho é muito importante, ela não pode estar desbalanceada. Mas um vinho sem acidez é um vinho meio xoxo, não é um vinho legal, né? Então a acidez, como é que a gente sente? A acidez a gente sente aqui bem no canto da boca, é aquela sensação de salivação, quando você pensa num limão, numa coisa muito ácida que te dá água na boca, isso é a sensação da acidez, né? Aí tem outra coisa importante, o corpo do vinho. O que é um corpo do vinho? É
eu costumo comparar com o leite, né? Então você coloca o leite na boca, o leite desnatado, o leite semi-desnatado e o leite integral. O leite desnatado ele vai ser mais ralinho, ele equivaleria a um vinho leve, um vinho mais ligeiro, um vinho mais levinho, né? Um vinho mais ralinho é um vinho leve e ele equivale a um leite desnatado. Um leite integral é aquele leite gordo, aquele leite untuoso, aquele leite que pesa na boca. Eu comparo com um vinho encorpado, então um vinho que tenha corpo, que pese na boca, que seja untuoso, é um vinho encorpado, equivaleria ao leite integral. E um leite semi-desnatado, ele está no meio do caminho, ele é um vinho de médio corpo, né? Então aí vocês vão poder ver, eu gosto de um vinho mais leve, eu gosto de um vinho mais encorpado, eu gosto de um vinho de médio corpo, e vocês só vão conseguir saber disso experimentando. A outra coisa importante para vocês apresentar, para vocês prestarem atenção, né? A doçura do vinho. Então tem vinho doce, tem vinho seco, né? O que é o vinho doce? O vinho doce é aquele vinho que tem um açúcar residual, uma quantidade de açúcar grande, né? Como por exemplo o vinho do Porto. O vinho seco são os vinhos que a gente normalmente toma no dia a dia, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um branco Chardonnay, um branco Sauvignon Blanc. Então, esses são vinhos secos, né? São vinhos finos também, porque o vinho fino, ele é feito com as uvas para fazer vinho, né? Vitis vinifera, que é a Merlot, a Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Carmenère, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc. Então, esses são vinhos finos, feitos com vitis vinifera. Já os vinhos suaves são feitos com outro tipo de uva, que não são essas uvas que a gente está acostumado. Então, são os famosos vinhos de mesa, né? Eles são vinho suave. Então, são uvas que não têm tanta consistência, não tem tanto sabor, são vinhos talvez um pouco mais diluídos, então que não vão ter uma complexidade, não vão ter aquela coisa que a gente está acostumado, que a gente curte nos vinhos, que a gente diz que são os vinhos finos. E a última sensação que eu quero que vocês prestem atenção num vinho, que é muito importante para vocês conhecerem o paladar de vocês e entenderem o paladar de vocês, é o álcool, a graduação alcoólica. Normalmente os vinhos finos que a gente está acostumado, eles variam aí de 11% a 15%, mais ou menos. Então, aquele vinho que é um pouco mais alcoólico, ele pode te dar aquela sensação de esquentar a boca, né? De esquentar a garganta. Tem gente que gosta bastante dessa sensação, tem gente que prefere uma sensação de um vinho menos alcoólico. Então essa é outra sensação que vocês precisam entender para saber, eu gosto de um vinho mais alcoólico, menos alcoólico. Eu gosto de um vinho mais encorpado, menos encorpado. Eu gosto de um vinho com mais acidez ou menos acidez, tá? E tem a questão do tanino. O tanino é aquela sensação que o vinho seca a tua boca, de adstringência, de uma banana verde, um caqui verde, de travar a tua boca. O tanino é uma substância presente na casca da uva e que normalmente a gente vai ver quase que só nos tintos, né? Então tem vinho com muito tanino, vinho com pouco tanino. Então essas são as sensações que eu queria que vocês prestassem atenção sempre que vocês forem tomar um vinho, porque prestando atenção nessas sensações, vocês vão conseguir entender que tipo de vinho vocês gostam, que tipo de vinho agrada mais e o porquê que agrada mais ou porquê que agrada menos. Dessa forma, vocês vão conseguir comprar os vinhos com um pouco mais de segurança, vão conseguir beber o vinho com um pouco mais de segurança e entendendo o paladar de vocês. Gente, então vamos para a segunda dica para minimizar aí os riscos de você errar ou de escolher um vinho que você não goste, ou de um vinho que as pessoas não gostem. Considerem a ocasião que vocês vão tomar. Então você vai tomar sozinho, fica mais fácil, você pode arriscar, você pode comprar uma coisa que você não conheça, você pode ir para uma uva que você tem curiosidade, para uma região que você tenha curiosidade. Então, quando você está tomando sozinho ou no máximo com uma pessoa, você pode arriscar um pouco mais. Agora, você vai comprar um vinho com mais gente envolvida, vai ser um jantar com 4, 6, 8, 10 pessoas ou mais, procurem não arriscar muito. Vão procurar aquelas marcas que talvez sejam um pouco mais estabelecidas, ou uvas que você sabe que as pessoas gostam, ou estilos que as pessoas gostam. Então, se é um branco, se é um tinto, na dúvida, leva os dois, leva um branco e um tinto, né? Porque pode ter gente que goste mais do branco, pode ter gente que goste mais do tinto. Então, isso é uma coisa para se levar em conta. Quando a gente está comprando um vinho para mais gente, a gente não pode arriscar muito, a não ser que a gente tenha certeza que essas pessoas que vão tomar, elas curtem um risco, elas curtem uma coisa
que elas não conheçam, né? Aí tudo bem, mas caso contrário, não façam isso, porque daí a chance de erro ela é muito maior. Outra coisa que é bem importante é você considerar se você vai colocar ele numa receita ou se você vai colocar num drink, por exemplo. Tem muito vinho que é usado em drink, tem muito vinho que é usado em receita. Nesse caso, vocês não precisam esperar muito de um vinho ou pegar um vinho muito complexo, muito caro, né? Porque os sabores e os aromas do vinho, eles vão se diluir, seja no drink, seja na comida, né? Então, nesse caso, optem por um vinho que não tenha um custo tão alto e que não seja tão complexo, porque vocês não vão precisar dessa complexidade toda para um vinho que vocês vão colocar num drink ou vão cozinhar. E por último, um ponto importante tenta descobrir, se vocês forem num jantar, num almoço, se tiver comida envolvida, normalmente o vinho ele tá sempre junto da comida, que tipo de comida vai ter? Então aquela velha máxima de peixe com vinho branco, carne com vinho tinto, ela funciona muitas vezes. Não é sempre, mas muitas vezes ela funciona. Então a chance de errar nesse caso, ela é menor. Então procurem saber o que vai ser servido para tentar dar uma direcionada e de repente pedir ajuda de alguém, de um sommelier que está na loja ou de alguém que ajude vocês e tentar dar uma direcionada nessa harmonização no que comprar quando a gente for servir determinado tipo de prato. A harmonização do vinho com a comida é muito importante de ser considerada. Gente, a terceira dica, e muito importante que vocês podem bater o olho e já descobrir muita coisa sobre aquele vinho, é ler com atenção, o rótulo do vinho e o contrarótulo do vinho. Tem muitos rótulos bacanas, modernos, divertidos hoje em dia, né? Isso, quem nunca comprou um vinho pelo rótulo, né? Eu comprei várias vezes já e não tá errado, né? Não tá errado, isso faz parte, né? Mas os rótulos muitas vezes já têm informações importantes que dá para saber mais ou menos o que encontrar dentro daquela garrafa. E às vezes o próprio contrarótulo, a parte de trás da garrafa, já também conta muita coisa e conta às vezes em detalhes que podem ajudar bastante, tá? Por exemplo, no rótulo do vinho, muitas vezes tem a uva, então ali você já vai saber mais ou menos que uva é, se é um vinho encorpado, se é um vinho leve ou que tipo de vinho é. Lá vai ter se é um vinho fino ou se é um vinho suave. Lembra que eu falei na outra dica do vinho fino e do vinho suave? O vinho fino é aquele que a gente está acostumado a tomar mais, o Cabernet Sauvignon, o Malbec, o Merlot e por aí vai. E o vinho suave são feitos com outros tipos de uva, eles não são tão complexos. Outra coisa que pode ter no rótulo, no contrarótulo, e que normalmente tem, a região, o país. Às vezes você sabe, pô, essa região, esse país, a pessoa que eu estou levando esse vinho gosta, ou ela não gosta, ou eu mesmo, se estou comprando para mim, pô, eu nunca tomei um vinho dessa região, eu vou arriscar, eu vou experimentar. Então isso é super importante. E o contrarótulo muitas vezes tem informações extras, como por exemplo, o vinho passou tanto tempo em barrica ou não passou em barrica, é um vinho de tantos anos de guarda, quanto tempo ele dura, né? Às vezes a safra está no contrarótulo ou no rótulo, e a safra é o ano em que a uva foi colhida, né? Então isso também ajuda a saber se é um vinho novo, se é um vinho mais antigo, e isso é uma coisa que eu vou falar que é super importante também, tá? E vou contar para vocês no próximo item, que é o último item, o último tópico dessas 4 dicas. Então leiam com atenção o rótulo e o contrarótulo, porque de lá vocês já podem tirar muita informação bacana que vai dizer para vocês o que tem dentro daquela garrafa. E a última dica que eu quero dar para vocês, na verdade não é uma dica, mas eu quero derrubar alguns mitos que muita gente sempre me pergunta. São mitos que muitas vezes atrapalham a nossa experiência no vinho, a nossa compra. Então eu vou acabar aqui com alguns mitos que vivem rondando aí o mundo do vinho. Em relação às garrafas, gente, as garrafas, o pessoal fala, a garrafa que tem aquele fundo, né, mais profundo, né, o vinho é melhor do que a garrafa que tem um fundo menos profundo. Aqui vocês estão vendo, ó, tem 2 garrafas com fundos diferentes. Essa aqui é um fundo mais raso, esse aqui é um fundo mais profundo. E esses 2 vinhos são muito bons. Então, assim, o fundo da garrafa não tem nada a ver com a qualidade do vinho, tá, gente? Nada a ver. O formato da garrafa também não.
E aí vai muito da tradição de determinadas regiões ou determinadas vinícolas em ter uma garrafa em formato Bordeaux, que é essa que eu mostrei para vocês, mais retinha aqui, ou em garrafa Borgonha, que eu não tenho aqui comigo, mas é aquela garrafa um pouco mais bojudinha, né? Isso não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Se a garrafa é mais pesada ou mais leve, normalmente uma vinícola não vai gastar muito dinheiro com o vidro da garrafa se o vinho for ruim, né? Mas não é uma coisa que dá para acertar de que, ó, uma garrafa mais pesada, o vinho é muito bom, né? E uma garrafa mais leve, o vinho é mais ou menos. Não existe isso, tá? E nem a cor da garrafa. A garrafa é transparente, a garrafa é verde, também não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Outro mito, quanto mais velho o vinho, melhor. Não, gente. Depende muito. Tem vinho que é feito para ser consumido jovem e não para ser consumido mais velho, né? Então tem alguns vinhos de fato que envelhecem bastante bem, putz, muito mesmo, mas não são todos. Aliás, eles são uma minoria perto da demanda e perto da oferta que a gente tem por aí, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem muito vinho que envelhece bem, mas nem todos os vinhos, quanto mais velho, melhores, tá bom? Vinho bom é vinho caro. Ah, essa daí eu adoro derrubar. Eu adoro fazer degustação sem que as pessoas saibam o que elas estão tomando, que a gente chama de degustação às cegas. E porque muitas vezes o vinho mais barato ganha, ou o vinho intermediário ganha, e nem sempre o vinho mais caro. Então lembra, gente, vinho bom é aquele vinho que você gosta. É aquele vinho que você descobriu lá na minha primeira dica, que é um vinho que agrada o teu paladar. Então, não tenham essa de que o vinho mais caro é o melhor vinho. Parem com isso, porque isso aí derruba muita gente e eu não quero que derrube vocês também. E por último, que muita gente me pergunta, Deco, um vinho feito com uma uva só é melhor do que um vinho feito com mais uvas, ou vice-versa? Isso não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Tem regiões que historicamente, tradicionalmente, usam um corte de uvas com 2 ou mais uvas para fazer vinhos maravilhosos. E tem regiões que fazem vinhos também maravilhosos, espetaculares, com uma uva só. Então, a quantidade de uvas diferentes que tem naquele vinho não quer dizer que o vinho seja melhor ou pior que um vinho que tenha mais ou menos uvas diferentes, tá bom? Bom, feliz que você ficou até aqui, muito feliz. E aí, como eu prometi, eu vou revelar uma novidade e vou explicar para vocês um pouquinho do que vem pela frente. Mas é importante dizer que eu estou fazendo isso porque me pediram bastante para eu elaborar isso, me pediram bastante para eu disponibilizar, e era uma coisa que eu estava muito relutante em fazer, porque o meu tempo do dia a dia ele é muito escasso, eu acabo fazendo muita coisa durante o dia, e tudo que eu tenho feito já tem suprido todas as necessidades que eu preciso. É o que me dá o dinheiro que eu consigo ganhar. Então, eu não precisaria inventar uma coisa nova para poder fazer, né? E eu teria que arrumar tempo, teria que abrir mão de uma ou outra coisa para poder fazer isso. E eu estava muito relutante em relação a isso, mas resolvi fazer porque muita gente me pediu, tá? Então, como muita gente vem falando e vem perguntando, eu resolvi fazer de uma forma especial, de uma forma com carinho, de uma forma com muito cuidado, com muito estudo, para que seja de fato uma experiência especial. E esse especial, gente, é um curso que eu estou terminando de elaborar e que eu quero e preciso da ajuda de vocês. A ideia é fazer um curso online que vocês me ajudem a formatar o conteúdo, que eu pegue as dúvidas que vocês têm, que eu trabalhe em cima das inseguranças de vocês, porque eu quero de fato entregar um curso com muito conteúdo. Eu quero de fato entregar um curso que sane, se não todas, a grande maioria das dúvidas que vocês têm sobre essa bebida maravilhosa que é o vinho. E se você está aqui, é de fato porque você gosta de vinho. Então eu quero fazer uma coisa de ponta, eu quero fazer uma coisa com muito conteúdo, eu quero fazer um grande curso para dar uma experiência, proporcionar uma experiência maravilhosa para vocês. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês.
E essa ajuda que eu preciso de vocês é muito simples. É só vocês acessarem esse link que eu deixei aqui embaixo e me contarem nesse formulário que vocês vão encontrar o que vocês esperam de um curso de vinho, de um super curso de vinho, do melhor curso de vinho que vocês possam imaginar. O que vocês têm de insegurança, o que vocês têm de dúvida e até mesmo o preço que vocês estão dispostos a pagar. Então, a ideia é fazer um curso a 4 mãos com vocês, que vocês me ajudem a montar esse conteúdo. Muita coisa eu tenho na cabeça, mas eu quero saber o que deixa vocês inquietos e inseguros e deixa vocês com dúvida em relação ao vinho. Então eu preciso que vocês acessem esse link aqui embaixo e quem acessar e preencher e tiver aqui ainda, vai ter uma oportunidade única só para quem está aqui. Na hora que eu lançar o curso, vocês vão ser os primeiros a saber e vão ter uma oportunidade muito especial de preço também. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e a gente se vê daqui a alguns dias. Obrigado, gente. Um abraço e até mais.